de Lucas, capítulo 4. Nós estamos lendo o livro de Lucas, amém? Nesse mês. Então, em todo mês, leia o Evangelho de Lucas, amém? É o nosso último Evangelho que a gente vai ler, né? Esse ano, já começamos. A gente começou com Mateus, a gente pulou, foi para João, a gente voltou para Mateus, né? Mateus não veio hoje, porque o Mateus estava requisitado. A gente leu, quando teve duas oportunidades para ler Mateus, lemos Marcos e vamos ler Lucas, amém? Então, que você leia a Bíblia, que você dedique tempo para ler. Sabe, a gente tem um costume errado, e eu falo por conta própria, porque eu já tive 14 anos, né? Se hoje eu estou com 25, eu não tenho toda a velocidade relativa. Então, assim, eu sei o que é, leio isso, leio aquilo, e a gente sentir como, tipo assim, meu Deus, é um dever de casa, é uma tarefa. Mas se você acha cansativo, é porque você ainda não experimentou Cristo. Amém? Não experimentou Cristo. Se a gente experimenta Cristo, a gente quer saber sobre Ele. Amém? A gente quer saber, quem é esse cara? A gente vai aprender isso na Bíblia. Amém? Então leia a sua palavra, leia a sua Bíblia. Amém? Se você não tem, pode me pedir. Pode falar, Lucas, eu não tenho Bíblia, a minha Bíblia está muito velha, eu tenho Bíblia. Eu olho para ela, eu peguei uma nova. Eu te oferto uma Bíblia nova. Eu te garanto que eu te oferto uma Bíblia nova. Mas leia a sua Bíblia. Amém? E eu indico, antes de a gente começar, eu indico que você baixe o aplicativo YouVersion, The Bible, em inglês. Pode procurar a Bíblia lá. A Bíblia que tiver lá, YouVersion, que é onde tem várias versões, baixa ela. Você vai ler online, você vai poder baixar, ler offline. Então é muito boa, eu indico. Amém? Lucas capítulo 4. Vamos ler aqui a parte do verso 1 de Lucas 4. Amém? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, amém? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. A gente vai ler na outra parte, para dar que isso aí. O começo aqui, enquanto eu preparava isso, eu me adiantei um pouco, como eu já sabia que seria o Evangelho de Lucas. Já tem umas semanas que eu estou lendo, eu estou revezando. Eu lendo Marcos, eu estava lendo Marcos no mês passado e já lendo Lucas para poder Deus falar alguma coisa, porque Deus fala através da sua palavra. Amém? Deus fala. A Bíblia, ela fala muito mais do que o Lucas Santos, do que Luiz Hermínio, do que qualquer pregador que seja ouvido. Eu sei que o Rodolfo Amoretti é top, eu sei que o Luiz Hermínio é top, eu sei que o Cantarino é top, o Alessandro Vilas Boas, Bruno Morato, essa galera toda é muito incrível. Mas a Bíblia, ela fala. Deus fala através da palavra revelada. Amém? Não precisa ninguém ficar ganhando e falar, Deus que te digo, cara, você vai ser isso. Não precisa. Cláudio Eduardo, Cláudio Eduardo vai casar, ficar com 2 anos. Não precisa ninguém falar isso para ela. Porque a palavra, ela já está revelada. Tudo que você precisa saber está aqui. Então, leia a palavra. Amém? Isso aqui é um intimado para você ler. E por que, Lucas, que eu tenho que ler a Bíblia? Porque, cara, isso aqui eu já li 300 vezes, essa passagem. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu já vi gente pregar, sabe? Das áreas do Vitor aqui, eu já era pior de igreja. Minha mãe me trazia, minha mãe me beliscava, dava aquela torcida aqui na minha coluna. Eu sentava na frente e eu ouvia. Eu prestava atenção nessa pregação. Então eu já vi que isso aqui, é planejado, dá zero. Só que o que eu achei interessante é que toda vez que a gente fala desse começo aqui, Jesus foi conduzido ao deserto. A gente fala assim, Jesus foi para jejuar. Jesus foi passar o tempo para jejuar. Jesus foi passar o tempo para, ficar ali orando, não sei o que, e não comer. Mas, o que é interessante é que no contexto aqui, Jesus, ele tinha acabado de ser batizado
por João Batista no Rio Jordão. Aquela coisa que vocês vão lembrar. João chega para João, aí João olha e fala: esse é o cara que eu não sou digno nem de beijar os pés dele. Ele chega e aí ele fala assim: o batismo. Jesus fala para João: moço, como é que eu vou te batizar? Eu é que ser batizado por ti. Não, cara, me batiza, que é para se cumprir toda a justiça. Aí Jesus diz: aquela coisa que tem água batizada aqui. Amém. Pronto. Aquela parada, jogou dentro da água, levantou, né? Aquela coisa ali, deu aquele banhozinho, né? Deu aquela emergida. Quando ele levanta, o céu se abre, desce uma pomba, e quando a pomba pousa sobre ele, é o Espírito Santo, vem uma voz que diz: esse é meu filho amado, de quem me agrada. A cena mais linda, cara, Jesus, cara, todo mundo vendo. Jesus com aquele Espírito, dizendo: é meu filho amado, aquela voz, que voz é essa, rapaz? Ligaram a caixa de som do céu e Jesus de Deus falou. E depois disso, o mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, o que o Espírito Santo faz? De forma muito bonita, né? Ele leva Jesus para o deserto. E cara, o Espírito Santo é covarde. Depois de uma cena tão bonita, depois de um momento tão incrível, ele leva para o deserto. Eu achava que era só para jejuar. Eu achei assim: não, o propósito dele para o deserto é para passar o tempo sem comer, né? Porque eu não vou ficar no meio do povo, eu vou ter que jejuar 40 dias e ficar aqui, o povo comendo e eu vendo. Não, eu vou me afastar. Eu achava que era isso. Mas, no começo aqui, a gente vê que pelo esse mesmo Espírito, estava cheio do Espírito Santo, estava muito claro. E pelo mesmo Espírito, ele foi guiado no deserto durante 40 dias para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabia que Jesus ia ser tentado e o propósito foi esse. Aí eu falei: cara, como assim? Como é que Jesus é levado para enfrentar o diabo, cara? Pô, mas se Jesus vacilasse, se Jesus caísse? Aí eu entendi que esse enfrentar o diabo eram as tentações, era o pecado, era tudo que podia ser oferecido para um ser humano. E Jesus tinha que passar por isso. Era arriscado, porque se Jesus erra, misericórdia, se acontecesse isso. Mas se Jesus erra, ele peca, ele vai fazer a mesma coisa que Adão fez. Teve a tentação, pecou, não estava lascado. Mas Jesus, ele não pecou, dizia Deus. A gente vai daqui a pouco ler isso. Ele não pecou. Aí eu fico assim: cara, se ele ia passar por essa coisa tão difícil, o que ele tinha que fazer? O que Jesus tinha que fazer? O que nos faz preparar? Eu perguntei isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que o ser humano natural consegue enfrentar coisas espirituais? Como é que pode? Eu não vejo anjo, eu não vejo demônio. Graças a Deus eu não vejo demônio. Já vi tudo, mas demônio não. Eu não vejo isso, cara. Eu não vejo Jesus falar assim: Jesus está bem ali, eu vou lá na casa dele. Eu não vejo, eu não consigo ver. Eu não consigo enfrentar. O que eu consigo ver? Eu consigo ver a Laura, eu consigo ver o Lucas Anjos, por enquanto, né? Eu estou mil, vocês vão ficar cegos, misericórdia, mas eu estou enxergando ainda. Então, assim, como é que a gente consegue se preparar? E aí o Espírito Santo falou para mim: cara, tem 3 coisas que Jesus deixou como ordem para a gente. Ordem. Hoje o Robert na célula, ele falou uma coisa interessante. Quando Cristo ele repete demais uma coisa, ele está repetindo: permaneça em mim, permaneça em mim. Você está repetindo muito isso porque não é um conselho, né? Tipo, José Vitor, eu acho interessante que tu se forme em eletromecânica. Eu quero que você forme nisso. Isso é um conselho, mas se quiser outra coisa, tu pode ir. Isso é um conselho. Eu posso aconselhar o Pedro? Fica mais boa, fica mais leve, eu posso aconselhar. Agora, Jesus ele dá uma ordem. E aí a ordem é outra coisa. A ordem não tem escolha, ou tu faz ou tu não faz. Então Deus ele deu uma ordem. E a ordem é 3 coisas, cara. A gente vai falar de 2 hoje, vai finalizar a semana que vem. São 3 coisas que a gente tem como cristão, como alguém que ama Jesus, a gente tem que viver: Bíblia, oração e jejum. A gente vai falar hoje de 2 dessas: Bíblia e oração. E vocês vão ver que Jesus, quando ele é levado para o deserto,
ele podia perder, ele podia ser tentado. Porque vocês vão entender mais à frente as tentações que Jesus passa. Então, como é que você se prepara para essas tentações? Tipo assim, eu estou dando uma introdução para vocês entenderem onde eu quero chegar. Como é que o Lucas imagina Deus, Jesus, o Espírito Santo leva o Lucas Santos? Hoje eu vivo diariamente com a minha esposa. Eu nunca fiquei de passar muitos dias longe da minha esposa. Mas eu creio que vai chegar um dia que o Espírito Santo vai falar assim: Lucas, eu preciso, passe um mês no interior do Maranhão. Estou dando um exemplo. Tu vai para lá fazer missões, minha esposa não pode ir. Se eu for para lá, logicamente, eu vou ter vontade de fazer coisas que eu faço com minha esposa na intimidade. E aí eu vou ser tentado a fazer com outras mulheres. Então, se eu vou passar por essa tentação, se eu vou passar por isso, aí fica perguntando: Lucas, como é que tu se prepara para isso? Como Cristo se preparou? Ele se preparou se aprofundando nas Escrituras, ele se aprofundou orando, e ele se aprofundou matando a carne, jejuando. Como a gente já falou há umas semanas atrás sobre jejum, e semana que vem a gente vai se aprofundar. Mas eu queria que, antes de a gente voltar para Lucas, vocês abrissem lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Amém? Já achou ligeiro. Amém. Diz o seguinte: deu entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, se tornou um homem, como qualquer um, como vivo. Tem verdade que o vivo, vontade de fazer as coisas que o vivo tem vontade de fazer, vontade de desobedecer o pai, não tem vontade de desobedecer, vontade de dizer não, assim, faz isso. Não, Jesus podia ter feito isso, ele passou por isso. Naquela fase da transição da infância para a adolescência, ele passou pela mesma fase chata que a gente passa, né? Aquela fase horrível que eu não vou entrar em detalhes. Jesus passou por isso, cara. Isso é massa demais, porque ele se tornou um homem. Isso é maravilhoso, porque ele se tornou um de nós. E aí a Bíblia fala o seguinte: façam a mesma coisa que Jesus fez, tenham o mesmo modo de pensar de Jesus. Como uma frase que eu nunca vou me esquecer, eu sempre repito essa frase, que me marcou, uma frase do pastor Jaume. Jesus veio ao mundo revelar o Pai, e como filho desse Pai tem que agir. É isso que Jesus veio fazer. Ele revelou: Deus é Pai, show, Deus é Pai. Agora eu vou fazer coisas e vocês imitem, façam da mesma forma, imita a Jesus. Então a palavra está falando o que Cristo fez, e nós temos o quê? Olhar. É assim? Botar em prática. É simples, gente. A gente complica demais. Tem que ser isso, porque a gente tem que. O fogo tem que descer. Cara, tem que imitar Jesus, e é isso. Jesus fez uma coisa fácil. Eu estava vendo um podcast, um cara ateu, ele dizendo o seguinte: o cara pergunta assim, quais são os maiores filósofos para ti? Aí ele, tem o Kant, aí não é o Kant, tem o Friedrich Nietzsche, tem o Karl Marx, tem, começou a falar um monte de filósofos. Cara, então, tu é ateu, né? Não, eu sou. E qual é o cara assim, o pensador que eu mais gosto? É Jesus. Aí o cara do podcast se assustou. Jesus? Aí ele Jesus Cristo. Aí por quê? Ele falou: cara, eu não sou religioso, ele até falou assim: eu não acredito que Jesus é Deus, mas eu acredito que Jesus tinha uma forma de pensar que se alguém fizer igual, o mundo vai ser melhor. Eu falei: caraca, ele entendeu. Jesus fez de uma forma, faz igual. É tão simples. E a gente fica querendo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, sendo que de repente olhar, cara, ler a palavra e falar assim: cara, eu quero fazer o que Jesus fez. Amém? Abra suas Bíblias agora lá em Hebreus, um pouco mais adiante, antes de Tiago.
Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Amém? Diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Aí sim, mais portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que é o oportuno? Para quem não estudou português, é o momento certo, o momento correto. Então, assim, aquele momento que você mais precisa de Jesus, e fala: Jesus, eu estou com vontade de pecar nisso bem aqui. Eu estou com vontade de matar meu vizinho que empina pipa, que joga pipa no meu quintal. Eu estou com vontade de matar aquele vizinho. Eu estou com vontade de matar esse povo que passa de cabrão na minha rua. Né? Eu lembro quando aqui para os meses, aquela aquela fase, aquela vontade de se dar uns beijos na boca. Jesus, eu estou com vontade de matar esse vizinho, eu estou me coçando todinho para fazer isso. E às vezes as meninas estão tipo assim: ô Jesus, ou vontade de xingar aquela menina no Instagram, aquela nojenta, que comprou a roupa igualzinha a minha. Vontade de sentar a mão na cara daquela menina que entregou para o professor. Essas coisas parecem bestas, mas a gente fala assim: cara, isso é uma tentação. Então, tipo assim, Jesus, ele foi tentado em tudo. Sabe o que eu viajo? Sabe o que a Bíblia não mostra Jesus criança? Sabe o que a Bíblia mostra só uma vez? E é simples, e não mostra, cara. Tipo assim, cara, da infância dele, pula para os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos, pula para os 30. E tu fica assim: cara, foi mais de 20 anos de Jesus que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém contou. Lucas, nós estamos lendo, eu vou dar um contexto aqui histórico, teológico para vocês. Lucas, ele foi atrás, tipo, que nem um repórter, sabe? Profissão repórter, com Lucas, o doutor Lucas, que ele era o médico. E ele começou a investigar. E uma das pessoas que ele mais entrevistou, eu vou dar uma dica, a mãe de Jesus. Cara, a mãe de Jesus, a mãe adotiva, né? Eu gosto de usar essa expressão, porque para não entrar no lado religioso, a mãe de Maria, que é a mãe de Deus, Maria era a mãe adotiva, porque ela não teve relação, ela só foi barriga de aluguel. Pronto. Mas o filho de Jesus era o filho adotivo dela, não era um filho biológico. Amém? Foi gerado pelo Espírito, ou seja, não foi gerado biologicamente. Amém? E Maria, ela conheceu o nome de Jesus. Então, Lucas podia contar a história todinha de Jesus, tudo, na carpintaria, ele comprando fruta, tudo. Mas ele só contou uma história. Eu fico: por quê, cara? Porque Deus, eu queria tanto saber, eles adolescentes, imagina. As meninas chegam de Jesus e Jesus: não sou para isso. Casar não é comigo. Imagina Jesus, então assim, sabe quem foi isso? Eu imagino que é para a gente idealizar a nossa vida. Está entendendo? A gente não olhar e falar: Jesus passou por isso, então ele só vai resolver o problema de quem passou igualzinho que ele passou. Não é contado para que a Karina ela possa olhar para Jesus e falar: cara, eu imagino que Jesus passou as mesmas lutas que eu passo. Eu imagino que Jesus sofreu crise de ansiedade. Eu imagino que Jesus sofreu aquela tentação de entrar na depressão, de tristeza, porque o pai dele está longe. E ele tem um pai adotivo que só mexe no carpintaria, o pai pobre, liso. E Deus do todo está tristeza. Então Jesus ele teve que tratar muita coisa, cara. Eu queria entrar em mais detalhes, porque eu não posso, porque tem mulheres aqui, mas Jesus ele passou por coisas, tentações em muitas áreas que nós meninos a gente passa. E ele não pecou. Está entendendo? Ele não pecou. Porque naquele tempo podia não ter aquele site, não sei o que, podia não ter. Mas tinha bordel, não tinha, cara. No tempo de Noé, tinha, imagina, a pedir no século I.
Então Jesus poderia ir lá, dar uma olhadinha, os amigos, todo moleque de escola, bora lá, Jesus, pô, bora lá. Mas Jesus ele não tentou, ele não caiu, ele foi tentado, mas ele não caiu. Amém? E com esse contexto, de volta para Lucas, eu quis dar uma introdução, Não, mas eu vou encerrar. É porque é um assunto muito bom. Cara, Jesus, ele foi igual, não sei se foi muito, mas foi igual para os aqui. Foi igual tudo, cara. Passou pela mesma coisa, com fome, lombriga, essas coisas. Então, já que Jesus foi igual a nós, e ele venceu, ele tem moral para falar. Eu só queria dizer isso. Essa introdução vai dizer só uma coisa. Jesus tem moral para falar aqui. Ele tem moral para apontar o dedo na nossa cara e falar: você está errado nisso, naquilo e naquilo. Olhar na nossa cara e falar: ei, velho, está errado nisso aqui. E tu tem que abaixar a cabeça e falar: Jesus está certo, eu estou errado. Amém? E no capítulo 4, eu vou dar uma pincelada no capítulo para não ficar muito cansativo. Aqui no versículo 3 diz o seguinte, no capítulo 4: o diabo chega para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele oferece o quê? Comida. Ele oferece comida. Ele oferece a coisa que a gente tem que comer. E é normal, o pão, tem que ter errado com pão. Se fosse eu está me tentando com pão, isso não é normal. Mas ele não podia comer, ele fez um compromisso de não comer. Por quê? O pão que o diabo estava oferecendo ali não era somente um pão físico, tinha uma representatividade ali. Tipo assim, aquele pão era tipo assim: tu vai trocar dele, e meu pai com esse pão, e ele com fome, ele falou: não, vou trocar. E aí o que ele diz no versículo 4? Está escrito: o ser humano não viverá só de pão. E isso que Jesus fala está em Deuteronômio 8, versículo 3. Ele fala no versículo. Ou seja, Jesus lia a Bíblia. E qual era a Bíblia da época, Lucas? De Mateus a Zacarias. O Velho Testamento. Era o que eles tinham. Mateus a Malaquias, desculpa, Malaquias. Gênesis, você viu Mateus? Gênesis, eu estou muito no novo. Gênesis a Malaquias. Então ele tinha essas escrituras. E como é que era? Vamos ver, não era um livrinho bonitinho, capítulo, site. Ele tinha que ir no templo, ele tinha que pegar o rolo de pergaminho e ler Gênesis. Ele pegava o Pentateuco, lia Gênesis, lia ele lia aqueles livros. E não tinha capítulo separado para ele falar assim: ei, eu parei bem aqui no capítulo 22, vou marcar bem aqui para me ler amanhã. Não. Tinha que ler tudo de um dia só. Imagina, a gente beleza para ler um capítulo por dia, ele lia o livro todo. E lia várias vezes, porque para ele decorar, ele decorou. A Bíblia diz assim: o diabo falou assim: olha, come esse pão aqui, transforma essa pedra em pão. E Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. Aí Jesus: espera aí, meu chial, vou botar aqui no aplicativo da Bíblia, olha aqui o Deuteronômio dizendo. Ele não teve como fazer isso. Ele decorou e ele falou. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, ele tinha lido o quê? A Bíblia. Amém? E depois você pula mais lá no versículo 9, que diz o seguinte: de novo ele faz a mesma coisa que o diabo fala no começo. Se você é filho de Deus, ele repete de novo no versículo 9: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem. Aí o diabo já leva para outro nível, né? O diabo já fala assim: ó, rapaz, é o seguinte, eu estou te oferecendo tudo aqui, ó, pode pular, pode fazer isso, porque na Bíblia está dizendo que se você pular, alguém vai te guardar, o anjo vai te guardar. E aí Jesus eles falam no versículo 12: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Isso que Jesus fala, esse versículo, está em Deuteronômio 6, 16. Ele repete o versículo:
Já fala um versículo fora de contexto, para tu ver que já tinha heresia na época. Já pega um versículo totalmente fora de contexto, que não tem nada a ver com a situação, e ele fala, ó, sabe que é uma coisa que eu acho interessante nesse aqui? Cara, sabe que o diabo estava certo? Ele falou um versículo. Só que o diabo fala uma coisa isolada. Se pega que Jesus falava assim, me conta agora o contexto disso daí. Qual o capítulo, qual é a parte que eu estudei? Não, eu ouvi uma personagem dele falando e ele ia saber, porque ele não lia a palavra como Cristo lê, sabe? Não tinha essa profundidade das Escrituras como Jesus tinha. Amém? De ler a Bíblia, né? Para tu ver, porque a gente pode muitas vezes aqui, ó, dizer, bom, obrigado, né? Perfeito. A gente tem esse costume de pegar as Escrituras que nem existe, tipo assim, o Hélio falou uma besteira aqui para mim, aí eu quero me zangar com ele. Aí eu falo, não, porque na Bíblia está dizendo que os humilhados serão exaltados. Aí eu uso esse versículo a meu favor, né? Cara, a gente tem tanto versículo que se a gente pegar fora, a gente fala, bora. Entendeu? Aí eu, tipo, se uma situação dessa, está lá, eu batendo no médico, aí chega o Robert e fala, cara, mas a Bíblia diz que se alguém te bater na face direita, ele também a outra. Está entendendo? Aí vai dar um contexto e falar assim, te peguei agora. Então a gente tem que se aprofundar na Bíblia, cara. Porque nós somos tentados todos os dias. O Pedro é tentado todos os dias, o Lucas é tentado todos os dias, a carne é tentada. Todos os dias nós somos tentados. Nós somos como pessoas que estão com a roupa branca e vem o diabo, eu vou ser exagerado, eu exagero, mas ajuda você a lembrar. Ele é muito dolente de bosta, jogando em você para te sujar. Isso é o diabo, ele quer te sujar. E o que você tem que fazer? Desviar dessa sujeira. Amém? Então, você tem que ter estratégias para sair disso. Como é que você sai? Eu vou falar uma coisa, lá em 2 Timóteo, Paulo está aconselhando Timóteo, que era um jovem pastor. Eu sempre me identifiquei com Timóteo, porque desde muito novo já sabia que eu teria um ministério, já sabia que isso seria algo, eu teria que estar pregando, enfim. Resumindo aqui a história. E cara, quando eu li as cartas de Paulo para Timóteo, Paulo é incrível, cara. Acho que é 2 Timóteo, se não estou enganado. E Paulo fala o seguinte assim, Timóteo, as mulheres mais velhas, que são viúvas, quando ele fala isso, tem um monte de mulher, aquelas coroas bonitonas, entendeu? Está viúva, né? Bonitona e tal, já casou e está ali dando mole. Aí ele fala assim: vejam elas como suas mães. Veja elas como suas mães. Aí depois ele fala: sabe essa galera que dá trabalho, esses meninos que tem raiva, vejam como seus irmãos. E sabe essas meninas novinhas, sabe as novinhas que tem na igreja, sabe as novinhas que tem na escola? Vejam elas como suas irmãs. E quando eu passei a ter esse entendimento, cara, me ajudou demais. Porque isso me distanciou de eu ter tentação. De toda menina vai querer chegar na menina. Toda menina vai querer, eu vou chamar essa para sair, vou ficar. Eu estava, quinta-feira, eu estava falando com um rapaz, depois eu jogava bola, eu estava conversando com ele, depois indo embora. E ele me perguntando um monte de coisas, e eu comecei a falar assim, cara, quando eu era novo, eu fiz besteira. Eu fiz besteira, eu cometi erros. Mas eu poderia ter cometido 4 vezes mais se eu não tivesse buscado me policiar. Eu nunca fui de abraçar menino, eu não ficar abraçando esse cheirando aquela coisa. Eu sabia que se eu ficasse demais nisso, eu sou homem. Eu vou ficar me balançado e vou querer alguma coisa. Até porque é cientificamente comprovado que é praticamente impossível, 90 e tantos por cento dos casos, que é impossível um homem e uma mulher serem amigos demais. Serem muito amigos e muito próximos. É impossível, porque se passar o tempo, alguma das partes vai ter interesse de namorar. É cientificamente comprovado. Ou seja, eu falei, cara, eu quero conversar com a menina ali, tipo, e aí, tal, de boa, vamos conversar, tal. Mas não tem que ficar, não, mas não sei o quê. Eu evitei isso. Isso me ajudou. Amém? Então, tipo assim, eu entendi, tipo, cara, eu vou ver com uma irmã. Aí até começava a pensar, eu tenho 2 irmãos. Então eu pensava assim, cara, eu não tenho irmã. Aí eu pensava assim, mas eu vejo
fulano de tal tem irmã que diz que é chato, e a menina é chata, que abusa do amigo dele. E às vezes até por mais que a irmã do cara seja bonita ali e tal, até os meninos ficam assim, velho, arruma tua irmã aí pra mim. Né? Aqueles caras de escola, e esse cara, o menino que é irmão, né? Fala, nossa, eu minha irmã é bem, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar assim, Espírito Santo, eu quero ter isso. Eu quero olhar para algumas meninas e falar assim, não, isso não é doido, eu quero namorar com essa menina. Por quê? Para gerar, para que tivesse a pureza da minha vida. Amém? Amém? Então, como é que eu fugi da tentação? Um versículo com a Bíblia. Amém? Então, Jesus, ele foi tentado. Alguns pontos que eu coloquei aqui. Ele mentiu falando que ele colocava condições para ser filho. O diabo colocou uma condição para ser filho. Ele colocou essas condições. Tipo assim, ó, nós somos essa pedra de pão. Deus, sabe, se Deus te ama de verdade, ele vai deixar. Sabe, tu tem que passar por um jejum, por exemplo, tem que passar pelo período de se consagrar. Aí vem alguém que oferece um hambúrguer. Aí o diabo vai falar, pô, cara, isso é de Deus, para meu amigo. Tá entendendo? E aí, é aquele momento, cara, que eu tenho que entender assim, não, cara. Deus não é meu pai quando ele faz aquilo que eu quero. Deus não é meu pai quando ele faz as minhas vontades. Não é. Sabe por quê? O que mais marca a caminhada com Cristo não é o sim que Jesus dá para nós. É tipo assim, Robert, tu quer isso? Beleza, vai comigo, é teu. Ué, tu quer um emprego tal. E às vezes Deus fala para ele, não é para mim. Assim como eu, várias vezes, eu tinha aquela vontade, Deus falou, não. E eu fiquei muito chateado, pô, Deus, não, isso é ruim, cara, isso é ruim demais. Poxa, eu queria toda aquela menina, que o Senhor me deixou. Mas, cara, hoje quando eu olho para trás, eu fico assim, velho, como isso foi bom, velho. Como foi bom os mãos que Deus me deu. Amém? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que eu quero resumir isso aqui, não quero prolongar demais, eu quero explicar para vocês que o diabo está sempre tentando em coisas que a gente quer. Quem não quer comida? Quem não quer ser suprido nas suas vontades? Porque aqui o pão é de comer, vontade de comer, mas existem várias outras vontades. Ah, eu estou com vontade hoje de não fazer nada. Ah, eu estou com vontade hoje de, cara, eu quero obedecer meus pais hoje, eu não quero fazer nada certo hoje. A gente tem essas vontades. Assim como eu fui jovem, tive vontade de sair para beber com meus amigos e falar, cara, os caras vão, os caras fazem isso tudo, eu tinha vontade de fazer isso, deu vontade, dei pro boleto, eu ficava, pô, bicho, eu quase não tenho amigo, entendeu? E eu leio a Bíblia e tal, pensando, cara, isso é muito chato, eu não estou com vontade de ler, porque eu vou meter o louco, porque meter o louco e ver minha vida. Isso era o pão para a minha vida, entendeu? Amém? Esse era o pão, já vou oferecer esse pão, cara, faz, tu é jovem, faz isso, curte a vida. Seja feliz, seja realizado, faça tudo que você quiser fazer. E é isso que o inimigo está falando para a gente. Não, mano, não está com vontade de fazer isso? Faz. Tu é nova, faz isso, depois tu paga a conta. Ah, vai ter festa, não vai, não fala pro teu líder não, vai para a festa, vai para lá. Vai ter arraial que você dá onde, vai para lá, cara. Só não tirar foto, só não postar. Faz isso. É o diabo oferecendo esse pão. Porque é isso? O que é isso aqui, Robert? Pois é. E eu tenho que fugir. Como é que eu fujo disso? Como é que eu fujo? Vivendo nas escrituras. Amém? É respondendo tudo do diabo. Por várias vezes. O diabo fala coisas e tudo que eu respondi, cara, a Bíblia está dizendo que eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Na palavra está dizendo que Jesus me libertou desse pecado. Quando o diabo ficava me jogando coisas, o cara faz isso, volta com aquela menina. Como já falei para vocês em outras situações, eu fui tentado. Eu tinha um namoro, eu fui tentado a ter relações com uma menina que eu namorava. Mas assim, eu falei para ele, comecei aquela vontade, eu falava só, me ajuda Espírito Santo, eu falava, Espírito Santo, isso não é para mim, eu não sou isso, eu sou santo. A palavra fala que eu sou santo, então eu tenho que ser santo, eu tenho que me santificar. E eu respondi com a Bíblia, porque, cara, é como se fosse assim, aqui estava Jesus e o diabo, frente a frente. Hoje a gente não vê o diabo. Tem gente que vê, tem gente que vê. Eu vejo, entendeu? Tinha muita gente que falava, rapaz, o diabo, eu disse, não, o diabo todo
não vê o diabo, a gente não vê o diabo frente a frente. E nem Jesus também. Mas o diabo não está aqui para a gente falar sobre o diabo, ele faz tal coisa, faz tal coisa. Mas eu quero que vocês imaginem que quando você é tentado a fazer uma coisa que você não pode fazer, é como se o diabo estivesse na sua frente. Então tem que olhar, nem olha para a parede, olhar na cara dele e falar: diabo, cara, não presta. Porque a Bíblia falou que Jesus te venceu lá na cruz. Cara, eu gosto disso, eu aprendi. Eu estou orando, é uma coisa que eu aprendi, cara, de olhar para o meu quarto. E aí se eu falo e falo assim: Satanás está bem aqui. Está bem aqui, infeliz. Então eu não estou com vontade de orar. Então assim, o Miguel não está aqui. Porque o Miguel me fala essas besteiras que eu estou pensando. Está entendendo? Muitas vezes eu estava no meu quarto, já ia dormir e tinha vontade de acessar aquele site, de ver aquelas coisas. E aí eu falo assim: Satanás está bem aqui do meu lado, sussurrando besteira. Mas eu vou te dizer bem aqui. Pode voltar do reto, volta de ré. Pode voltar de ré, Satanás. E eu falava, cara, porque a palavra diz isso, porque Cristo venceu o Calvário. E eu começava a estar repetindo o máximo de versículo que eu lembrava. Amém? Então, responda à altura. Se o diabo está te tentando muita coisa, responda à altura. Cara, se o diabo quer lembrar do meu passado, eu vou te lembrar do teu futuro. Está lascado. Porque tu não vai pegar um cliente, ferrar na. Enfiou a foto do povo, não vai. Satanás, tu vai sofrer pior do que os outros. Essa ideia de tipo assim: não, Satanás vai estar lá e chegar e vocês agora não. Já vai estar lá pegando fogo e sofrendo um choro e uma evidência. Ele também está lascado. Amém? Então, você tem uma luta. O espírito contra a carne, é um fight. E você tem que se preparar para esse fight. Você está de férias, talvez a maioria dos mais novos estão de férias. Alguns vão estar de férias de trabalho, alguns vão estar de férias de faculdade. Certo? Tenta imaginar que esse tempo que você vai ter a mais, você vai ter duas coisas: mais tempo para buscar Jesus e mais tempo para ser tentado. Então, se prepara. Amém? Você vai ser colocado no ringue. Amanhã é domingo, amanhã tem DVD, tem ceia. Senhor. Domingo tem. Domingo à noite tem culto. Mas segunda-feira é onde o bicho pega. É onde o Rock Balboa, que ficou treinando lá, soltando carne, ele vai pro fight. E aí, vai ser nocauteado ou não vai bater? Porque a Bíblia fala assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra os Rock Balboa dentro da igreja. Meu amigo, é matar mundo. O Satanás dele sangrar. Com o quê? Com a palavra. Amém? Continuando aqui, eu queria que vocês abrissem lá em Salmo 119. Amém? Salmo 119. A gente vai ler só ele todo hoje. Amém? Cara, quem aqui já leu esse salmo todo? Junto de Deus, pode? Todo. Salmo 119, todo. Cara, Salmo 119, como diz que é o maior salmo, não é mais chato, mas vou te dizer a mesma coisa. Salmo 119, ele é uma carta de amor para a Bíblia. É tipo você dizer assim: bicho, eu te amo. Eu te amo demais. É olhar para a Bíblia e falar assim: Bíblia, eu te amo. Vontade de cheirar esse negócio é bom demais. Isso é Salmo 119. Eu sou apaixonado por isso. E a Bíblia não diz nem quem foi o autor. Não tem um nome o autor. Pode ser Davi, pode ser outras pessoas. Mas, cara, é algo tão lindo. Porque Salmo, todo livro de Salmos, o que é Salmos? Os Salmos estão registrados aqui. Eles eram orações, eles eram louvores, poesias, sabe? É como se fosse a mão escrevendo uma carta de amor para Jesus e essa carta ficasse na Bíblia, tá entendendo? É tipo assim: vamos
pegar a carta que a Manu fez, vamos colocar nesse livro para que as pessoas possam ler sobre Deus. É como se pegasse os textos que o Robert coloca no Instagram e colocasse na Bíblia para as pessoas lerem. Amém? Pegasse lá a oração que o Lucas Anos fez lá no secreto. Jesus com coisas lindas para Jesus e colocasse na Bíblia. Então, e Salmo 119 especificamente é a palavra de Deus orada. É como se tu pegasse e tu abrisse tua boca para orar e começasse a falar versículo. Imagina tu passar horas só falando versículo. Tu não vai pedir nada. Tu não vai falar, eu estou sofrendo. Não, vai abrir tua boca e vai começar. O versículo que está aí vai falando. Isso foi Salmo 119. Eu sou apaixonado por esse salmo. E já começa assim no versículo 1: Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O que são os testemunhos? A lei, as escrituras. Aqueles que guardam, como lá em Salmo 1, diz: Bem-aventurado é aquele que recusa pecar e medita na lei do Senhor dia e noite. É um amor, cara, pela palavra. Amém? E continua aqui no Salmo 119, versículo 9. Que tem aqui a resposta que para mim esse versículo vocês têm que tatuar na testa. Vocês olhar no espelho e ver o versículo. E assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. E em seguida tem a resposta. Observando segundo a tua palavra. Como é que eu posso ficar puro, Lucas? Como é que eu posso viver uma vida? A minha escola lá no, sei lá, fala uma escola aí, Deus do céu, no Lourenço. Lá no Lourenço, bicho, é cabaré, é molecagem, se bebe isso, não sei, fuleiragem, demais, Lourenço. Né? Eu tenho um sobrinho, cara, que tem 3 anos, não, 5 anos. Sabe como é que ele me cumprimenta? Fala aí, Lucas. Ele já chega assim, todo. Rapaz, esse moleque tá todo cheiraço. Então lá no Lourenço é aquela loucura. Como é que eu posso ficar puro dentro dessa prostituição que é ao vivo? Como é que eu posso? Observando segundo a palavra. Amém? É tipo, cara, meditando. Eu me lembro de um tempo, quando eu tinha 16 anos. Cara, eu fiz o desafio de levar minha Bíblia para a escola. Eu falava, cara, ao intervalo, vem eu ficar falando molecagem, enfim, de partes íntimas das meninas, buscar uma palavra, falar de, que eu peguei não sei quem, não sei quem. Em vez de eu ficar nesse meio, eu falava assim, velho, eu quero limpar meus ouvidos, cara, eu estou ouvindo besteira demais. Eu vou pegar minha Bíblia, eu vou sentar e vou ler. Eu ficava sem manchar, e às vezes, cara, sem mentira nenhuma, eu estou diante de Deus. Eu pegava a Bíblia aqui e ficava. Eu não conseguia ler nada, eu só ficava olhando para a Bíblia. Ele só vai fazer tal coisa, e vou vontade, quando eu estou lendo a Bíblia aqui, tem capítulo, todinho, os capítulos tudo eu estou lendo. Estou lendo tudo, é o que vinha que eu leio. Mas nunca me explica aí, não vai me explicar nada, não, eu estou aqui. Ele não sei o que, Júlio se matou, não, mas aqui não. E ela lendo as coisas agoniado, porque eu ficava assim, velho, amém? E no versículo 11 de Salmo 19 diz: Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lá no versículo 18 diz: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lá no versículo 25 diz assim: A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Lá no versículo 33 diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, eu seguirei até o fim. Isso aqui, velho, sabe, isso que o salmista fala, eu vou ser muito sincero com vocês, é o que eu orava, sabe? Falo, Senhor, eu estou com vontade de pecar, eu estou com vontade de ver aquele site de novo, eu estou com vontade de fazer coisas erradas, mas Jesus, por favor, coloca a tua palavra dentro de mim, coloca a tua palavra dentro de mim para que eu não erre mais. Cara, eu pedi isso tanto para Jesus, e eu pedia,
E o salmista continua, a gente pular um pouquinho, lá para o versículo 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Lá no versículo 68 diz: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. No versículo 71 diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de peças de ouro prata. O salmista está falando assim: cara, vale mais. Ele está orando para Deus: vale mais o que o Senhor fala na tua palavra, o que o Senhor falou nas Escrituras, do que tudo que eu possa ganhar, do que tudo que eu possa receber. Amém? Vocês continuam lá no versículo 96, diz o seguinte: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. No versículo 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. E no versículo 136 diz o seguinte: os meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a lei. Ele chega até a dizer isso: cara, eu fico triste porque as pessoas, elas não leem a Bíblia, elas não leem as Escrituras, elas não meditam nesse livro. Amém? E continuando, no versículo 165, já aberto o final: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Ou seja, se você guardar essa palavra, você vai ser como Cristo. E quando o diabo te tentar, o diabo te oferecer coisas, tu vai ter a palavra para orar. E ore a palavra, aprenda a ler a Bíblia de tal forma que quando você for orar, vai sair versículo. Se tu estiver muito angustiado, tu vai lembrar assim: cara, lá em Salmo 40 diz: espere no Senhor e aguarde que Ele vai vir. Quando tiver com medo, que nem eu pensei, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Quando o diabo vir te falar dos pecados que cometeu, tu vai lembrar lá de Colossenses, que diz que toda escritura de dívida, Cristo pagou lá na cruz. Você vai lembrar de versículos. E tu aprenda a ler a Bíblia de tanto que nas angústias, nas tentações, você vai lembrar da palavra. Amém? Quando alguém te ofender, tu vai lembrar assim: cara, Jesus disse. E se alguém me ofender, eu tive que deixar até. Eu tive que pagar o mal com o bem. É isso que a palavra fala. Então aprenda que tudo na sua vida você vai responder: cara, a palavra fala isso. Tu precisa de um emprego, precisa de um negócio lá em Provérbios, fala sobre o emprego, fala isso. Ah, eu preciso me relacionar. Lá em Cantares fala: não desperte o amor antes da hora. E você vai lembrar de versículos, você vai lembrar de situações. É que nem um versículo que me tocou muito, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu nem estou lendo o Velho Testamento. Já tem quase um ano que eu não leio o Velho Testamento. Tem muito tempo que eu não leio o Velho. Eu só leio alguns capítulos, mas eu leio mais o Novo Testamento. Mas sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar? Aquilo que Moisés fala: tem a terra prometida, eles estão no deserto, e o deserto não é bom, não tem rabitos no deserto, não tem Amazon Prime no deserto, não tem Spotify no deserto, é ruim estar no deserto. E ele tem a terra prometida para ele ir. Aí ele vai, né? A terra prometida, aí ele vai e ora para Jesus: ó Deus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for na frente, eu não saio daqui. Eu não saio. Sabe o que o Espírito Santo me falou para mim? Quando eu lembrei desse versículo, cara, eu estava pensando em umas ideias, umas coisas de emprego, algumas coisas das finanças, né? Eu vou ter mais um filho, então eu estava assim: caraca, eu quero matar o outro. E eu ia decidir umas coisas, e o Espírito Santo me lembrou assim: eu te mandei fazer isso. Aí eu lembrei de Moisés, né? Cara, se Deus não for comigo na frente, eu não vou. Eu não preciso de um não de Deus. O silêncio dele já é tudo. Se eu não pedir: Deus, me mostra se eu tenho que namorar com fulano. Deus, me mostra se eu tenho que entrar na faculdade tal. E Deus não diz nada, é porque é para você não ir. Se Ele não disse sim, não vá. Amém? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Como é que você ouve a voz de Deus? Livros infinitivo. Esse livro que faz você ouvir a voz de Deus. Amém? Porque oração, eu vou finalizar nisso. Oração não é você falar com Deus.
É você falar e você ouvir. Então, como é que teus ouvidos ficam atentos à voz de Deus? Com a Bíblia. Quanto mais tu lê a Bíblia, parece que ela vai desentupindo. É um cotonete que vai desentupindo o teu ouvido. E uma vez o Espírito Santo falou para mim o seguinte: Lucas, a Bíblia, ela não é um refletor que tu mira nos outros. Ah, ele está pegando bem ali, eu vou mirar e vou mostrar o erro dele. Não. A Bíblia é um espelho que eu olho e falo: caraca, bicho, eu estou muito lascado. A Bíblia é um espelho para me corrigir os meus erros. Não é para me apontar o erro dos outros, é para me corrigir os meus erros. A Bíblia é para mim, é para me transformar. Porque a outra pessoa vai mudar quando ela vem: caraca, bicho, o Lucas era pervertido, o Lucas era maldoso, o Lucas era egoísta e agora o Lucas é bom. O que aconteceu? Jesus. Amém?